Porque mostrar os dois lances. Primeiro vamos falar do mais polêmico, que tá todo mundo falando que foi pênalti. Foi pênalti. Minha opinião é muito parecida com a do Mauro. Tá na regra, só que aí, claro que o torcedor rival vai querer falar que não foi, vai querer falar que é bizarro. Bizarro ele é. Só que, na regra está, a bola tem que ser parada, o jogo tem que ser parado. Se essa bola que tivesse em campo, além da bola que estava ali sendo usada para a partida, ela impactasse no lance. Ela não impactou no lance até aquele momento, na minha opinião. Na do Mauro também, eu vou passar pro Vampeta, vou passar pro Bruno. Ela foi jogada, o Flamengo estava criando, né, a jogada de ataque. E quando o Arrascaeta, né, ele acha ali o Cebolinha, aí sim, aí a bola tá ali no caminho. Só que o Cebolinha poderia finalizar. E aí, até o jogador do Criciúma, ele assume. Ele fala, eu não sabia, eu queria chamar a atenção do árbitro que tinha uma bola em campo. E não é a regra, uma coisa que tá viralizando aí e é falso, é isso, é a antiga regra que o Mauro César tá falando. A antiga regra era, tem uma bola dentro do campo, para o jogo. Para. A regra atual é, se tem uma bola ou um animal em campo ou qualquer objeto dentro do campo, só para o jogo se impactar no lance. Essa é a regra. Então não adianta querer lutar contra a regra. Foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti pro Flamengo. Esse pênalti, na minha opinião, ele não tem discussão. Para mim, ele, assim como pro Mauro, não deveria parar o jogo. A única forma desse pênalti não ser marcado, que é um pênalti bizarro, sim. Nunca vi igual. Mas a única forma do pênalti não ser marcado é se ele parasse o jogo. Se ele achasse que aquela bola estava impactando no lance e ele não achou. E como disse o Mauro, ele não estava olhando para a bola. Ele não viu a bola entrando em campo. E o jogador do Criciúma, tá olhando para a bola do jogo, né? Ele muda a trajetória dele um pouco, ó. Olha aí, ó. Ele olha a outra bola, ele já corre para ela. Ele estava correndo pro Cebolinha. Ele viu que ele não ia chegar, ele corre para a bola que estava na frente dele. Então, na minha opinião, esse lance não tem o que se discutir. Pênalti, eu sei, clubista, vocês querem defender o Flamengo. Fala o que quiser. Aqui a gente tem opinião, aqui a gente vai falar o que a gente acha. O outro pênalti foi uma vergonha, que a gente vai mostrar já, mas vamos um por um. O pênalti no Arrascaeta foi uma vergonha. O Arrascaeta tenta um drible de letra, já entra caindo, e aí o árbitro marca o pênalti que o Pedro perdeu. Ali sim, aí é um erro escandaloso que o VAR errou em chamar. Porque ele não marcou. O VAR errou. O VAR errou em chamar o outro lance e aí ele foi na do VAR, errou em ir na do VAR, tem que ter personalidade, porque não foi nada no Arrascaeta. Agora, velho Vamp, você estava falando que você nem tava que você nem sabia dessa regra. Gostei do seu cavanhaque. Tô achando um estilo, como eu gosto de ver meu amigo assim, um estilo novo, trazendo sua elegância. Agora, e aí, Vamp? O que você faria vendo o lance e vendo que o jogador, que é o Barreto, do Criciúma, estava indo pro Cebolinha, quando ele vê que ele não ia chegar, ele desvia pra bola. Ó, olha aí, ó. Tá olhando pro Cebolinha, daqui a pouco ele desvia. Vai pra bola e chuta a bola em cima da bola que estava sendo usada pelo jogo. Boa tarde, Chico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Ó, sinceramente, eu tava vendo o jogo, né? E quando aconteceu isso, eu achei que não era pênalti. Achei que não era pênalti, não. Eu digo, o que o cara fez? Quando o árbitro deu pênalti, eu digo, ó, se deu pênalti aí, deve ter alguma coisa na regra que o cara não é maluco, né? E automaticamente eu falei com o Porcari, nosso amigo. O Porcari falou, ó, pênalti indiscutível. Mandou essa. Pênalti indiscutível. Eu tava com uma galera, falei, os caras, pô, tá um bando de galera. Acabei de falar aqui com um ex-árbitro, falou que é pênalti mesmo. Falei pra todo mundo, na hora todo mundo, pô, tá ajudando o Flamengo, olha lá, não sei o quê, papapá. Eu falei pros caras, também uma galera jogar no rádio. Vamp, a única discussão desse lance, você acha que a bola que foi arremessada pelo torcedor, ela impactou no lance? Porque se você acha, deveria ter interrompido o jogo. Se não acha, que é o meu caso e o do Mauro, não, pênalti. A minha é pênalti. Você também achou pênalti, você também acha que a bola não impactou? Na hora, muita gente não sabe. Muita gente não sabia da regra, né? Sim. Até esse aqui mesmo que você fala, ex-atleta, eu não sabia. Eu achava que era a regra antiga. Eu achava, até ver a discussão, eu achava que tinha que parar o jogo imediatamente. Lembra um Corinthians e Palmeiras, que teve um pênalti, jogar uma bola que foi o Ralf fez.
Até um Corinthians e Palmeiras, arremessaram uma bola. Os gandulas do Palmeiras eram treinados. Jogaram a bola, o juiz deixou e deu pênalti no Ralf, que o Jô fez. Foi até na final do Paulista. Elas que discutiram se confundiu qual a bola que estava em jogo. Teve uma coisa assim, não lembro exatamente. Mas lembra que teve alguma coisa que o Gandula arremessa a bola. Ó, eu vou ler aqui, Bruno, antes de passar a palavra, a regra, tá? A regra, porque claro que vai ter gente que vai questionar. Inclusive, galera, a gente tá na TV também, Jovem Pan, quem tá na rádio, quem tá no YouTube, liga na TV Jovem Pan também, que a gente tá dando uma boa audiência, a gente conta com a sua audiência na TV Jovem Pan. E aí, lendo aqui a regra do jogo. Tiro livre direto. Um tiro livre direto será concedido se um jogador cometer uma das seguintes infrações. E aí, claro, um jogador ou um torcedor arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem ou tocar na bola com um objeto. Tiro livre direto, ou seja, se alguém também defendia, não, tem que ser tiro livre indireto de dentro da área. Fora da área, isso seria falta. Dentro da área, isso é pênalti. Não adianta, aí é querer discutir com a regra. E aí, tem uma outra parte aqui que o Kaique também me mandou, ou era só essa, Kaique? Ele também me mandou, que aqui, ó, é isso. Arremessar o objeto na direção da bola. Ele arremessou uma bola, tá aí, ó. Tá aí, é o trecho da regra. Então, se quiser brigar com os fatos, se quiser brigar com a regra, é aquilo, é o torcedor rival, claro, que vai querer falar, vai querer esbravejar. Flamengo foi beneficiado. Nesse lance, foi pênalti claríssimo, por enquanto, para todo mundo da mesa, Bruno Prado. Você acha que a bola impactou no lance? Não, acho que não. Acho que foi correta a decisão da arbitragem. E sempre eu sou a favor, assim, de dar continuidade ao jogo, não interromper. Eu não gosto dessa coisa de marcar um monte de falta, qualquer contato, qualquer coisa para, aí com uma falta você demora horas para cobrar. Então, quanto mais você puder deixar o jogo dinâmico, deixar o jogo rolar, melhor. E nesse lance, o jogo estava rolando, Cebolinha cortou para finalizar e a bola estava ali ao lado e o jogador, o Criciúma, que colocou essa bola no lance. Então, para mim, o lance foi correto. O árbitro, acho que ele tem que ter, ele não tem que ter nenhum protagonismo no jogo, ele tem que ser um total coadjuvante. Eu já falei aqui, claro que de uma maneira exagerada, né? Não é uma coisa que tem possibilidade de acontecer, que acho que deviam apitar mascarado, só com o olho de fora, para ninguém saber quem é e colocar qualquer nome. Hoje para não ter vaidade de árbitro também, né? Hoje, de árbitro que gosta de aparecer. Hoje quem apita é o João. Tem nem sobrenome. Hoje é o Pedro. E nem precisa chamar João, Pedro, qualquer nome. Aí o que é João um dia pode ser Pedro no outro, pode ser José, tanto faz. Qualquer um. O árbitro, ele tá lá só para garantir que a regra do jogo seja cumprida. Mais nada, só isso, né? Tem que ter alguém ali neutro para garantir que a regra do jogo seja cumprida. Não aparecer, ser protagonista, participar do jogo o tempo inteiro. Então, acho que foi o correto. Ele evitou interromper o jogo e depois o jogador do Criciúma chutou a bola na bola que estava em jogo. Então, o pênalti foi bem marcado. Ó, o outro lance, aí sim a turma poderia falar que foi um absurdo. É o que eu falo, as pessoas querem criar o caso porque nesse lance saiu um gol. E aí é por isso, o Flamengo só fez o gol porque foi beneficiado. Palhaçada! O outro lance não foi pênalti. E é aí que eu desmascaro quem quer ficar falando de clubismo, pilhado clubista. O outro lance não foi pênalti. Esse aí pra mim é uma vergonha. Uma vergonha. E o árbitro não deu dentro de campo. Aí é o que eu falo, quem que tá no VAR, gente? Olha isso, ó, ele tenta improvisar uma letra ali, cai sozinho. O Arrascaeta, ele já entra caindo. Dar um pênalti desse é ridículo, contanto que o árbitro não deu. Aí o VAR chama, o árbitro motiva o árbitro a marcar o pênalti, né? O árbitro que tá lá no VAR. O VAR motiva o árbitro a dar o pênalti e nesse lance não houve nada. Esse lance era pro torcedor rival, era pra diretoria do Criciúma, pros jogadores falarem, gente, esse lance é um absurdo. Se quer falar que o Flamengo foi beneficiado, foi nesse lance, Mauro. Nesse lance não houve nada. Nesse lance o Arrascaeta já entra na área caindo, já entra na área desequilibrado e me surpreende o árbitro ter marcado o pênalti. Porque esse árbitro, se não fosse esse pênalti,
Para mim, ele teria feito uma excelente arbitragem ontem. O Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, ele foi levado a errar, não tira a culpa dele, a responsabilidade dele, claro, mas a partir do convite ao monitor feito por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA Rio Grande do Norte, que era o cara do VAR. Não teve nada aí, não foi pênalti nada. A Arrascaeta já estava se jogando, o árbitro estava bem colocado, não viu nada. Mas quando os chamados do monitor, eles não têm coragem de sustentar a decisão deles de campo. E assim, repetindo o que já falamos aqui N vezes, o árbitro de vídeo só deve chamar o de campo no monitor, num lance de pênalti como esse, quando for uma coisa escandalosa, assim, que o cara, você cometeu um erro crasso, não dá para você não ver esse vídeo aqui. Não houve nada e você marcou um pênalti e tal. Aí foi o contrário. O cara conseguiu ver pênalti, não teve nada. E não teve maior impacto no jogo porque o Pedro desperdiçou a cobrança, o goleiro defendeu. Mas foi um momento patético esse aí. Patético. Ainda deu o cartão ali pro jogador, pro Alano e tal, que reclamou com razão. Olha só, ele já está caindo, já está caindo. Já está caindo antes. Começa a cair antes. Já está caindo. É muito claro que ele se joga. E assim, quando o jogador já se joga abrindo o braço e tudo, você percebe já o lance mais teatral. Erro terrível da arbitragem aí, marcou o pênalti. E isso aí acaba sendo ofuscado por um acerto. Engraçado, a rodada está sendo discutida em cima do lance do acerto e fica de lado o erro grave aí e o erro do jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouco também. Que foi um negócio que impactou diretamente no resultado do jogo. Parecido, no né? andamento não vai chamar quando não tem que chamar. Exato. Eles não conseguem ficar fora da brincadeira, né? Uma coisa que eu acho que tem que ser falada aqui, vou perguntar pro Mauro também, pro Vamp, pro Bruno, é o seguinte, o Flamengo tá jogando mal. O Flamengo tá jogando mal. E isso é preocupante. Por quê? Porque o Flamengo tem, a partir do dia 31 de julho, 31 desse mês, o Flamengo vai ter 2 jogos contra o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil. 2 jogos contra o Bolívar, sendo um deles na altitude, pelas oitavas da Libertadores. Vai ter Botafogo pelo Brasileiro, Palmeiras pelo Brasileiro e São Paulo pelo Brasileiro. Se o Flamengo, nesse calendário, estiver jogando futebol ridículo que ele jogou nos últimos 3 jogos, o Flamengo tá mal, o Flamengo tá sem criar. O Mauro chamou atenção. Um primeiro tempo em casa contra o Criciúma, em que você tem 2 finalizações e o Criciúma 8, é uma vergonha. E aí o que me incomoda, né, quero ouvir o Vamp também, o Bruno, o Mauro, é às vezes a frouxidão, eu vou falar frouxidão, da imprensa esportiva que entrevista treinador. Porque ontem eu acompanhei a coletiva imprensa inteira do Tite. Ninguém perguntou sobre o mau futebol do Flamengo. Ninguém fez a pergunta, Tite, você teve 10 dias para treinar esse time. Você reclamava do cansaço, você reclamava dos desfalques, o seu time está completo. Por que o Flamengo hoje não conseguiu se impor contra o fraco Criciúma? Pronto. Era só essa pergunta que eu queria que alguém fizesse. Tite, por que nos últimos 3 jogos jogando em casa, o Flamengo não conseguiu propor um jogo? O Flamengo não conseguiu jogar bem. Isso é preocupante, Tite, para o calendário dificílimo que vocês vão ter? Gente, não é possível que quem fez as perguntas naquela coletiva de imprensa tinha faculdade de jornalismo ou entende alguma coisa de futebol. Porque era sempre as mesmas perguntas. Era a Tite e o Léo Ortiz, a Tite e o Gabigol. Foram 3 perguntas sobre o Gabigol. E tem outra também, o Tite não responde nada. Se tem uma coisa que me dá agonia é ver a coletiva do Tite. Pô, ele pode disfarçar, não falar sobre alguns assuntos. Ele não fala sobre nada. Você vê a entrevista do Tite e nada pro torcedor do Flamengo, é a mesma coisa. Porque ele não responde nada. O assunto Gabigol eu até entendo. Ele, né? Não vou falar do Gabigol. Tudo que perguntavam do Gabigol era a mesma resposta. E o repórter insistia, os repórteres. Ele falava, o Gabigol, tanto quanto o grupo, foi fundamental. O grupo é fundamental. Só que o Tite, ele não responde nada. Aí você pergunta do Léo Ortiz. Aí ele fala, eu omito coisas. Eu não minto, mas eu omito. Aí qualquer assunto. Agora, esse assunto ele não poderia fugir. Por que o Flamengo joga mal? Por que você teve 10 dias de preparação e o Flamengo não jogou nada? É uma imprensa, assim, que eu acho que quer bajular, que eu acho que quer ter entrada dentro de clube. Ninguém
pergunta o que tem que ser perguntado. Mauro, Vamp, Bruno, por que esse time do Flamengo joga mal? Assim, eu acho que as coletivas, infelizmente, assim, tem uma coisa que eu estava reparando. Na sexta eu estava vendo a entrevista do Thiago Silva, né? Que vai reestrear hoje no Fluminense, aí deu uma longa entrevista. Até coloquei no Twitter, o desafio deveria ser o seguinte: faça a sua pergunta em 20 segundos. Pouquíssimos vão conseguir. Tem um longo comentário, né? Outro dia aconteceu até foi Botafogo e Palmeiras. O repórter fez um comentário e fez uma pergunta. Aí o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, discordou do comentário e discordou com razão, porque o comentário não tinha nada a ver. Ele falava que o Palmeiras não criou chance no primeiro tempo, porque ele viu a estatística e não tinha uma finalização no alvo ou algo assim. Mas teve lances claros de gol do Palmeiras, boas chances no primeiro tempo, os dois times, né? O jogo inteiro, Botafogo e Palmeiras. E acabou que, se eu não estou enganado, ele acabou nem respondendo a pergunta, porque o assunto mudou. Sabe, o cara não consegue chegar, por exemplo, fazer em 20 segundos. Tite, Flamengo... Teve 10 dias de preparação no jogo. Teve 9 dias para se preparar entre o Fortaleza agora. Você recebeu 4 jogadores que estavam convocados e um que estava contundido, que é o Cebolinha. A atuação hoje foi muito ruim. Por quê? Pronto. Explique isso. Por que essa atuação? Onde você errou os jogadores errados? Em 20 segundos você consegue fazer essa pergunta. Mas os caras fazem um comentário, parabéns pela vitória, não sei o quê, bem-vindo, Thiago, pela volta, eu sempre fui seu admirador, blá, blá, blá. Isso não interessa, meu amigo. Você escreve isso, manda um bilhete pro cara, manda um zap pra ele, se tiver o telefone, fala pro cara no particular. Dá parabéns pro Tite quando ele entrar na sala, né? Sabe? Ô, Tite, parabéns. Todos dando parabéns. Sabe, não tem que dar parabéns. Coletivo não é para dar parabéns. Coletivo é um contato do profissional que está ali para dar entrevista e os profissionais estão ali para entrevistar. Ontem teve um outro episódio também que o técnico do Botafogo ficou indignado, saiu da coletiva porque um repórter saiu no meio. É outra questão também. Eu não sei, ele não entende nada pra ele falar isso. Eu não sei por que o rapaz saiu no meio, mas é comum. Tem que fechar a matéria. O repórter de rádio, o cara tá ao vivo, ele entra e tem que fazer uma pergunta. Ele faz a pergunta e o cara fala assim, olha, vão chamar você para falar aí agora e tal, dar as notícias. O cara não pode ficar, o cara do rádio tem que falar alto no microfone, né? Ele não pode ficar ali, o repórter de rádio, cochichando. E nem falando alto, então ele sai para poder fazer o trabalho dele. O chefe dele tá mandando ele sair. Quer dizer, é uma falta de entendimento também, que se ofendeu. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, gente. Se o repórter chegar numa coletiva na Europa também e tiver que sair porque ele tá com pressa, ele vai embora. Tem que fechar a matéria também, Mauro. Quantas vezes eu saí do Maracanã, 00:30 para fechar a matéria, eu saía da Globo 3 da manhã. Eu já vi entrevista coletiva em estádios lá da Europa, assim, 3 perguntas pro técnico. E acabar. Por quê? Porque os demais que estavam presentes tinham a mesma pergunta a ser feita. E naquelas 3 perguntas se esgotou o assunto, tudo bem, boa noite, tchau. E às vezes é demorado. Então, assim, as coletivas são muito ruins porque a imprensa, em geral, todo respeito aos colegas, sem nenhum corporativismo, né? Pelo amor de Deus, as perguntas são péssimas, a abordagem é errada, e não tem um chefe para falar, cara, faz a pergunta direta. Vai direto no ponto, já chega com a pergunta pronta. Ontem era isso. Ô Tite, 9 dias do jogo do Fortaleza para essa partida. Voltaram os 4 uruguaios. O Cebolinha se recuperou. Praticamente todo mundo à sua disposição. E o time jogou muito mal. Você acha que o time jogou mal ou jogou bem? E por que jogou tão mal, caso você concorde com a opinião de que a atuação foi fraca? E aí o outro pode perguntar por que o time no primeiro tempo estava com poucas finalizações em relação ao Criciúma? Né? Por que o Flamengo toma de novo gol de bola aérea? Por que o Pedro é batedor de pênalti se comprovadamente ele não é um bom batedor? Isso aí todo mundo está vendo. Né? Por que ele permite? Gente, defeitos no time ontem eram vários. Né? Até o gramado. A diretoria escolheu o estádio. Prejudicou o seu time com esse gramado? Tem que causar desconforto para ele mesmo, ele que se vire para responder. Porque ele também tem que ter coragem de falar para a diretoria. Prejudicou sim. Prejudicou sim. Chegar para o Marcos Braz e falar, prejudicou. Quem escolheu? Foi o Landim? Foi o Marcos Braz? Não sei quem escolheu. Aí geralmente a escolha local nem é do Marcos Braz, né? Passa pela presidência e outros setores. Prejudicou. O gramado estava ruim. Preferia ter jogado num gramado melhor, num outro estádio. E até fala que o Flamengo joga. Ele falou ontem: o Flamengo joga em casa no Brasil inteiro, tem torcida no Brasil inteiro. Então, onde tem um gramado bom? Aí João Pessoa na Paraíba, vamos para lá. Né? Onde tem Teresina, vamos para Teresina. Onde for? No Mato Grosso, vamos para Mato Grosso. Aí foram para onde? Foram para o estádio que tem um gramado ruim, mas o estádio cabe 60 e poucas mil pessoas. Foi a recorde de público. Então, é uma renda excelente. Pensaram no financeiro. Mas não pensaram na questão da qualidade do campo, que evidentemente também é a única atenuante para eles, mas não justifica jogar tão mal. Mesmo que fosse um pasto encharcado, um charco, não justifica o Flamengo jogar a partida ridícula que fez ontem. E isso fica até em segundo plano por conta dessa polêmica, que é bizarra também. Que isso aí também é o seguinte, vou falar o português claro, o ódio pelo Flamengo, como tem ódio pelo Corinthians, time de muita massa, gera ódio. Então o cara não aceita que aquela porcaria ali é pênalti.
E aí ele fica, sabe, remoendo, virando. É uma coisa doentia isso, sabe? Quando houve um ponto claro para se reclamar da arbitragem, que foi o pênalti mal marcado no Arrascaeta. Mas como o gol não saiu, aí não dá para reclamar desse, né? Não vai adiantar nada, o cara perdeu o pênalti. Então ficam tentando criar malabarismos, né? É um inconformismo, uma coisa doentia. As pessoas têm que se tratar com relação a isso. Você pode odiar bastante um time, mas tem que admitir, cara, aqui o cara acertou a lambança do jogador. E isso ofusca a má atuação da equipe. O Flamengo joga com Vitória agora, quarta-feira, em Salvador, às 8 da noite. Ele tem por obrigação de fazer um bom jogo. Depois do que foi ontem, não tem desculpa, cara. Mas não tem desculpa. Ontem foi muito ruim mesmo. A gente foi aqui muito tolerante até e compreensivo com as dificuldades que eles enfrentaram durante os 9 jogos da Copa América. Ficou completamente desfigurado, isso aí é óbvio. Mas agora não tem desculpa. E 9 dias, gente. Houve um tempo razoável aí para fazer uma preparação. Os uruguaios chegaram na quarta, quinta, sexta. 3 dias com os uruguaios. Todos com ritmo de jogo, treinando na seleção do Bielsa. Ninguém estava fora de forma. Todo mundo apto para jogar. Você vê um futebol como esse. E sobre contratação, vou repetir. O Flamengo não contrata. O pessoal critica a diretoria. Pode até ter razão o torcedor, mas do que adianta contratar se o Tite não usa o Léo Ortiz, que custou 8 milhões, 7 milhões, 7 milhões? Você acha que é erro do Tite? Não, o Léo Ortiz não está jogando mais. Ele não tem uma oportunidade, nunca jogou, só de volante. O rapaz não tem a oportunidade de fazer 3 jogos como titular na zaga, não dá uma chance para ele. Por que ele queria tanto? Já convocou o cara para a seleção, queria o jogador. Por que o Vinha não joga? O Ayrton Lucas está cansado, claramente uma fase, talvez até desgastado, porque ele teve que jogar todos aqueles jogos, né? Só ficou fora de 1 ou 2 que jogou o Léo Pereira improvisado, que ele estava machucado. Foi. Mas tinha que jogar sempre ele. Então por que não joga o Vinha? O Vinha não foi tão utilizado na seleção do Uruguai, ficou até fora, preservado pelo Bielsa, a não ser que tivesse alguma limitação física ontem. Então, assim, é que o Tite fica nessa fila que não anda, né? Tem todo um ritual para o jogador perder a posição. Ou para fazer algum tipo de revezamento mais assíduo, enfim. Então tem muitos pontos para ser criticado, mas as entrevistas são ruins, cara. São ruins. A do Thiago Silva, quem quiser se irritar, assista. Vai lá no YouTube e vê lá. Entrevista no canal do Fluminense. A íntegra. Eu estava curioso saber o que o Thiago ia falar, fui acompanhar. É impressionante, cara. É impressionante assim, a quantidade de comentários de 2 minutos antes do cara fazer uma pergunta. Aí o rapaz acaba respondendo qualquer coisa, porque não tem foco. Então isso atrapalha bastante também. Agora é bom para os entrevistados, né? Porque você não tem perguntas de verdade, né? Assusta esse futebol do Flamengo, Vamp? Já é 3º jogo contra adversário. O Fortaleza hoje é um time que ganhou uma credibilidade aí grande, que joga bem. Mas, Cuiabá, Fortaleza e o Criciúma em casa, o Flamengo não conseguir se impor? Eu sempre falo que é melhor você ir consertando, acertando, ganhando, né? O Flamengo não jogou bem, mas fez os pontos necessários para estar colado ali no Botafogo, que o Flamengo tem um jogo a menos, né? É 2 pontos se esse jogo é contra o Internacional. Por acaso, se vier a vitória, fica a 2 pontos do Botafogo, que é o líder. Porque o Palmeiras ganhou na rodada, o próprio Botafogo, né? Discutir o jogar bem, a qualidade do plantel, do grupo do Flamengo, isso aí tá falando, jogadores que tem, chegou todo mundo. Agora, por isso que eu gosto de vencer pra cavalaria. A cavalaria ontem estava completa, só agora uma coisa também que eu discordo pra caramba. Quando você vai ao mercado pra pegar reforço de 8, 9 milhões, seja lá qual for o valor, o cara tem que jogar, Se você não vai buscar... O caso do Léo Ortiz, que o Mauro chamou a atenção. E outros. O Vinha, ué. O Vinha foi caríssimo também. Aí, sabe, os caras... Que nem assim, eu sempre pensei assim no Flaco Lopes, né? 10 milhões o Palmeiras pagou. E, o cara não tá tendo oportunidade, sequência de jogo. Aí a presidenta fala, você me faz rasgar um cheque de 10 milhões e não bota pra jogar? Fica com uma diretoria como se fosse boa, mas quem escolhe é a comissão técnica, né? As contratações. Eu duvido que foi só o Gordão que falou, quero o Léo Ortiz. Vai no Tite. E aí, contrata ou não? O Léo Ortiz provavelmente foi um pedido do Tite. Ele foi convocado pelo Tite, na seleção brasileira. Houve um momento que foi dito o seguinte, era Léo Ortiz, então não traz ninguém. Se vira com quem tá ali. Entendeu o que eu tô falando? Vai, compra, rasga o cheque e aí não dá oportunidade. Vamp, eu sei que isso que você fala, mas é bom ajeitar ganhando. Mas, não dá pro Flamengo jogar o futebol que jogou nos últimos 3 jogos, Não, ninguém tá falando que... Não dá, Olha o elenco que o Flamengo tem. Eu digo até com o time misto, cara. Time misto não pode jogar como jogou contra o Cuiabá. O time titular, então, jogar como jogou ontem contra o Criciúma, não pode. Agora eu vou comparar com quem tá brigando. Você não vê o Botafogo e o Palmeiras tendo mais finalização pra um Criciúma dentro de casa
do que é como o Flamengo. Teve o Flamengo ele tem apagões que não dá para entender. Cuiabá e Fortaleza. Fortaleza tem um trabalho assim melhor porque o longevo, né? Vojvoda. Pô, 9 pontos. De 9 pontos, somou 4. São partidas assim que você tem que botar para título, né? E os jogos tudo em casa. Tudo em casa, tudo no mando de campo do Flamengo. As 3 equipes. A título é 9 pontos. Bruno. 4. O Flamengo, os últimos jogos não foram bons. Acho que não é nada assim que vá... que é uma coisa definitiva. O Flamengo já teve momentos ruins e retomou, como o Palmeiras teve, o Botafogo, acho que até está sendo um pouco mais regular. Mas acho que o importante para o Flamengo é ganhar do Vitória. Ele deixou realmente 5 pontos para trás. Acho que 9-7, no máximo um empate com Fortaleza. Não poderia acontecer, né? Mas ele fez uma pontuação baixa nesses 3 jogos, em cima do que ele deveria fazer, pelo menos 7 pontos. E para o mês de agosto, acho que o mês de agosto é um mês que é mais de resistência do que de jogar bem, de todo mundo. Acho que ninguém vai conseguir jogar bem em agosto. Vai ser mais de resistir, de chegar, de ganhar confiança. Porque são jogos muito importantes e vai ser difícil poupar, né? É muito jogo. E eu acho que o mês de agosto vai desenhar o brasileiro. Acho que quem tiver nas 2 Copas vivo, fica muito difícil de ganhar o brasileiro. Acho que entre esses 3, é impossível que os 3 permaneçam nas 2 Copas, porque o Palmeiras joga com o Flamengo na Copa do Brasil e com o Botafogo na Libertadores. Então não tem como os 3 terminarem o mês estando vivos nas 2 Copas. Acho que quem tiver nas 2, se algum dos 3 estiver nas 2, a chance dos outros 2 é maior. Ele fica meio que quase que fora da briga. Então vai ser uma coisa mais de resistência, mas o time, sim, ele está num momento de atuações abaixo do que ele deve ter. Ontem foi um jogo bem ruim do Flamengo. Um detalhe, saiu atrás nos 3 jogos. Isso dificulta bastante e é um time que normalmente os times do Tite não tomam gols em todos os jogos, né? Então acho que isso talvez tenha sido um ponto diferente, né? Nos 3 jogos ter saído atrás. E isso normalmente não deveria acontecer.